Olá, gente, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Jordan André, estou como diretor-presidente da Rede Nacional de Fissura Lábio-Palatina, a Rede Profis Brasil, e nos últimos anos, né, tivemos com muitos avanços referente à causa da fissura lábio-palatina, muito espaço, inclusive na Câmara Nacional dos Deputados, onde estamos com diversos novas leis, né, para as pessoas nascidas com fissura lábio-palatina e síndromes correlatas, e também estamos há 20 anos nesse trabalho de intercâmbio, junto com associações que atendem pessoas com fissura lábio-palatina em todo o Brasil. Eu nasci com fissura lábio-palatina, tenho 30 anos, né, sou nacional aqui de Sorocaba, fiz o tratamento pré e pós-operatório na FISSORE, Associação de Fissurados Lábio-Palatais de Sorocaba e região. Hoje trabalho como auxiliar administrativo nessa associação e fiz também cerca de 8 cirurgias no centrinho de Bauru, né, o centrinho agarrado. Hoje a Rede Profis continua com esse trabalho de intercâmbio entre as associações, temos grupos, inclusive da assistência social, que está circulando por cerca de 50 profissionais do serviço social, trabalhando também junto à fissura lábio-palatina, e outros departamentos, como o departamento de intercâmbios, né, que que a Ana Carolina Xavier nos trouxe, né, ela e a Natália foram convidadas para coordenar esse departamento, estão trazendo novidades. A Rede Profis Brasil está celebrando 20 anos de existência nesse ano de 2024, iniciou seu trabalho em 2004 na cidade de Bauru, junto à Profis Bauru, que é de frente ao centrinho da USP, e estamos, com esses 20 anos, celebrando, fazendo o 20º Encontro Nacional da Rede Profis. Então, eu convido a todos vocês a entrarem depois no YouTube, né? Temos um curso de atualização de pessoas nascidas com fissura lábio-palatina, né? Os seus primeiros cuidados, que foi também realizado pela Ana Carolina Xavier e a Natália Leite, que são coordenadoras do departamento. E outras falas, tivemos, inclusive, a participação de pessoas com fissura lábio-palatina contando um pouco da sua história. Então, vale a pena ir no YouTube da Rede Profis e também no site da redeprofis.com.br. Esse site vocês encontram, inclusive, onde estão os centros de reabilitação e associações pelo Brasil. Bom, já falei um pouco demais, agora eu passo a palavra para a Ana Carolina Xavier, que vai começar a falar sobre a síndrome, né, que amanhã celebramos esse dia de conscientização. Ana Carolina, por favor. Boa noite, muito obrigada a todos, né, pela oportunidade de estar aqui, conversar com familiares, profissionais, pessoas interessadas em compartilhar informações sobre seus familiares e falar um pouquinho sobre tratamento. Eu sou fonoaudióloga e trabalho em um centro de tratamento de fissura lábio-palatina. Estou em Joinville, Santa Catarina. Tenho a oportunidade de conhecer algumas pessoas. Agradeço a presença de todos, doutora Erlane, né, nossa médica geneticista, que vai poder também conversar bastante com vocês a respeito, né, e gostaria de compartilhar algumas informações. Deixa eu ver. Conseguem me ouvir? Conseguem ver a tela? Perfeito, perfeito. Então, falando um pouco sobre a síndrome de deleção 22, que é 1.2, né, a gente tem uma variada heterogeneidade clínica dessa síndrome rara, também conhecida como síndrome velocardiofacial ou síndrome de George,
E aí, conversando com vocês, eu trabalho em um centro de tratamento de fissura do lábio palatino, onde alguns pacientes que possuem fissura no palato podem ter o tratamento gratuito através do Sistema Único de Saúde. No país, são mais de 30 centros cadastrados no atendimento do SUS para o tratamento das fissuras lábio-palatinas. E por que eu vou abordar isso? Porque alguns pacientes, por terem a fissura de palato e a síndrome, podem ser tratados em centros como esse. É um verdadeiro mistério a síndrome em si, porque até a suspeita, até fechar um diagnóstico, a gente tem muita informação a ser, muito tratamento a ser percorrido, por conta desse difícil diagnóstico a tempo, né? E por que isso? Porque a face das crianças, adolescentes e adultos podem passar despercebidos. Uma face mais alongada, alguma característica do narizinho, das orelhinhas, o formato das orelhas, os olhos, algumas alterações de palato, algumas alterações cardíacas, boca e queixinhos pequenos, estatura baixa, alterações do palato e da disfunção velofaríngea, vou destacar aqui para vocês, e algumas dificuldades de aprendizado. Avaliando o palato, eu vou destacar aqui, um palato íntegro, a gente tem que ter essa conformidade que vocês veem aí, o palato, a úvula ou a campainha, né? E quando existe uma fissura no palato, sempre mais evidente e visível. Mas e quando a fissura é, por exemplo, oculta ou submucosa, né? Eu vi no chat, tinha alguém que falava, meu filho tem fissura submucosa. O que seria isso? Lá no final do céu da boca, na úvula, a gente tem alguma alteração. Mas isso a gente só vai conseguir avaliar através de um exame clínico intraoral. Pega uma luva, uma lanterna, um palitinho, né, uma espátula, e avalia, abaixando a língua, avaliando o palato. Uma palpação com a luva, você também consegue avaliar se existe uma fissura no céu da boca. Esse exame é feito ou pelo otorrinolaringologista, pela fonoaudióloga, ou por um cirurgião plástico, né, ou até um dentista pode avaliar isso. Mas somente quando existe algum sintoma é que a gente pode procurar algum tipo de tratamento. Alguns pacientes em idade recém-nascido podem ter algumas dificuldades de alimentação, voltar alimento pelo nariz, otites de repetição ou inflamações de ouvido, e a disfunção velofaríngea está relacionada à alteração da fala. Aqui algumas imagens de uma fissura oculta do palato, onde a gente vê o céu da boca aparentemente normal. E por que a gente fala assim? Porque quem não tem uma fissura vai ter um palato, um céu da boca parecido com essas imagens. Mas esses pacientes têm uma fissura oculta, que trouxeram, por alguma idade, algum sintoma relacionado a essa alteração que eu vou falar. Aqui é um palato longo e operado, quando a gente precisa de uma cirurgia. O fechamento velofaríngeo, né, falando um pouquinho da parte técnica, né, quando a gente tem uma função velofaríngea adequada, a gente tem uma fala normal, a gente tem o alimento, quando o paciente ingere líquido, mastiga, come, engole, o alimento vai no local correto. Quando a gente tem uma alteração no fundo desse palato, a gente tem, às vezes, alguma alteração, seja na fala ou no processo da deglutição. E alguns sintomas seriam a hipernasalidade, ou a fala fanhosa, ou tipicamente uma fala hipernasal, que a gente fala, né, popularmente conhecida como fala fanhosa, e eu vou ver se vocês conseguem escutar. Uma fala que parece que tem um soquinho, né, que é o golpe de glote, muito comum em pacientes que têm alguma alteração no palato. E aí, como seriam essa avaliação com uma equipe que inclui cirurgião plástico, fonoaudiólogo, otorrino, né, equipe de psicologia que faz um preparo quando a gente precisa fazer algum exame complementar, e a questão do tratamento, né, então, desde uma avaliação de fala, avaliação do bebê, avaliação do adolescente ou adulto. Aquele paciente que tem a fissura do palato,
vai fazer cirurgia no céu da boca. Os pacientes que precisam, depois da cirurgia, fazer o tratamento da fala, vão precisar desse tratamento com fono. E antes e depois do tratamento da fala. Vocês conseguem ouvir? Avaliação instrumental, quando a gente precisa de um exame complementar, né, para avaliar esse esfíncter valofaríngeo, na presença, por exemplo, da fissura oculta, tratamento com prótese de palato. Vou falar brevemente sobre alguns tipos de tratamento, tá? Certo? Que só falar rapidamente, para a gente agora falar um pouco mais. Doutora Erlane? Bom, pessoal, meu nome é Erlane Marques Ribeiro, eu sou médica geneticista, me formei em medicina na Universidade Federal do Ceará e fiz minha formação em pediatria e genética no Instituto da Criança da USP. E tenho trabalhado com crianças com anomalias congênitas e deficiência intelectual há 35 anos. E aí, eu não fiz como a Carol fez. Na verdade, eu me deixei mais para vocês fazerem alguma pergunta que quiserem. E eu vou falar de coisas que eu acho importante. Primeiro, no Brasil, a maioria dos médicos não tem uma formação boa para estar trabalhando com crianças deficientes. Então, vocês mesmos experimentam isso. Quando a gente fica querendo colocar esses assuntos na faculdade, eles ficam dizendo que isso é muito raro, que os alunos não precisam, que o aluno tem que aprender a tratar gripe e diarreia. E aí, de repente, essas doenças que aconteciam com muita frequência, crianças morrerem de diarreia, pneumonia, têm diminuído bastante e, atualmente, a maior causa de mortalidade infantil, principalmente no período neonatal, que são os primeiros 30 dias de vida, é decorrente das anomalias congênitas. Então, agora estão precisando aprender depois de ter saído da faculdade. Alguns pacientes, até que a Carol mostrou ali, você olha para o paciente e você não tem uma malformação importante. Uma facezinha até que parece bonitinha, não tem aquela coisa, você diz assim, tem alguma coisa estranha. Isso não existe. Então, essa criança pode passar por muito tempo sem um reconhecimento do que está acontecendo. Só que a mãe, ela acaba vendo coisas antes do médico. Por quê? Seu filho nasce, tem um problema no coração, tem um problema na boca, tem um problema ali, um problema lá, tem alguma coisa que está acontecendo. E a gente encontra hoje no Brasil, e até na maioria dos países, uma procura muito grande pelas equipes de fono, físio, TO, até por causa da inundação de pacientes com autismo precisando disso. E aí, muitas pessoas que precisam da terapia passam anos esperando por essa terapia e perdem a oportunidade de ter um tratamento adequado. Então, são problemas que a gente tem e que a gente tem que pensar numa solução e que a gente vai ter que colocar prioridades. Tipo assim, eu tenho a mesma fono para tratar as alterações da fissura e o autismo. Será que ela vai saber fazer as duas coisas, a mesma pessoa? Porque, assim, eu sei avaliar crianças com problema genético, mas não me dê um infartado na minha frente, não, que eu não vou saber. Então, assim, eu não acredito que a pessoa faz para todas as doenças do mesmo jeito e vai dar certo. Então, a gente ainda tem esse tipo de problema. Precisar educar equipes. E, no início da vida, nos primeiros 30 dias, se a criança tem só fissura, ela não vai morrer dessa síndrome. Mas precisa avaliar esse coração, porque, tendo ou não fissura, coração é uma coisa que pode matar. Mas o que acontece? Na hora que a gente vai fazer um raio-x dentro da UTI ou dentro da unidade neonatal, você pode localizar o paciente, você não está vendo o timo. Que o timo é uma estrutura muito importante para a imunidade.
Imagina, um bebezinho pequeno, já não tem uma imunidade adequada. Ele não tem o timo, aí é que ele não vai ter imunidade adequada. E vai ter uma frequência maior de infecções. E para uma mãe, como vocês, meu filho teve uma pneumonia. Beleza, todo mundo pode ter uma pneumonia. Meu filho tem uma pneumonia a cada 2 meses, internou 3 vezes no ano, não está adequado. Então, isso também tem que ser avaliado, porque as coisas podem ir por um caminho que a gente não quer, que é a mortalidade infantil. Então, assim, são as coisas que mais me preocupam, são os que podem levar a criança à morte. Isso muito no começo. Depois, a preocupação da mãe vai ser o quê? Ele fala, ele vai poder dizer quem está beliscando, o que estão fazendo com ele na escola, e depois passa para uma outra preocupação, que uma coisa que hoje conta-se nos dedos as pessoas que têm normal é saúde mental. A maioria está por aí tomando um remedinho, é um TDAH, é uma depressão, é milhões de coisas, todo mundo querendo ir para o CAPS, todo mundo querendo tomar aquele remedinho de dormir. Então, esses pacientes que têm essa deleção, eles têm uma predisposição maior a ter problemas comportamentais, ou seja, depressão e até suicídio. Isso precisa ser visto, porque de repente é aquele adolescente que tem a síndrome, que fica ali no quarto, que não quer brincar com os colegas, que não quer ir na festa, e ele está deprimido. Ninguém está vendo, está só no computador, que pode ser pior ainda. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Como tem que ser avaliado se, de repente, o teu menino também não tiver essa síndrome. Porque o que acontece também é que a gente tem que se preocupar, porque você pega, que é natural para a mãe, a gente é meio protetor dos fracos, oprimido, esse meu filho nasceu com os probleminha, aquele não, nasceu tudo ok, então ele vai ter que compreender que eu vou ter que me dedicar para o que tem deficiência. Só que as coisas não funcionam assim. Então, aquele que não tem deficiência, às vezes vira para a mãe e diz, eu preferia ter nascido como ele, porque a senhora está todo o tempo com ele e não está comigo. Então, eu peço muito para as mães que vêm comigo, tem irmãozinho? Tem. Traga para consulta, mas ele não tem nada. Mas ele está pensando que a senhora vai sair para passear com esse aqui. Aí ele tem que vir, saber que você vai esperar uma fila, como é que é a consulta, o problema para ir, para voltar, passa fome, passa sede, que é para ele entender que você está cuidando do irmãozinho, e não levando ele para o passeio, e o outro bom ficando em casa, que vai ficando ruim da cabeça. É tudo. Eu sei que a gente não está aqui, me perdoe os pais, mas eu acho que a carga é maior para a mãe. Então, a mãe tem que se dedicar ao marido, que de repente está com ciúme, que desde que esse menino nasceu, a mãe nem olha mais para mim, tem que se dedicar para os outros filhos, tem que dar conta da casa, porque por mais que você tenha uma empregada, se não ficar de olho, vai fazer da forma errada. Né? Hoje eu passei a tarde toda ligando para ela dizer, limpa o armário, limpa o armário. Se não disser, semana passada não limpou. Então, assim, a gente acaba se estressando muito por essas coisas, mas tem uma coisa que eu te garanto que vai dar tudo certo. Por quê? Porque nós temos Deus. Tá? Se você recebeu essa criança para cuidar, Deus não vai dar um pé diferente do sapato para você. Então, a gente tem que ter humildade de saber que a gente tem que pedir ajuda, que é impossível criar uma criança com essa doença sozinho, eu não preciso de ninguém. Então, muitas vezes a gente passa até humilhação para conseguir coisas para o filho, que se fosse para conseguir para mim, eu não estava passando por isso. Mas já que é para ele não anda com as próprias pernas, vai ter que andar com a minha, ou eu brigo por ele, ou ninguém vai brigar por ele. Tá? Mas eu acho que, nesse momento, não deve ficar falando aqui só eu e a Carol. Eu acho que vocês têm experiência, vocês têm vontade de passar isso, desangustiar, dizer o que foi feito errado comigo. Porque eu sou médica. Eu já encontrei médico para fazer coisa errada comigo. Então, assim, não é privilégio de ninguém. Isso todo mundo pode passar. Mas
eu acho que a gente pode abrir o microfone para vocês que quiserem falar. Já tinham aqui dizendo que a criança nasceu em 2009 e o diagnóstico chegou apenas em 2022, né? Se for só pálato, vai ter muito médico que vai examinar o menino, vai mandar para casa, dizendo que não tem nada, e quando o menino começa a vomitar, ainda vai dizer que é refluxo, e passar remédio para refluxo sem examinar. Então, cuidado. Menino chega, vai tomar banho, tá com aquele gritão, a avó, olha, essa boca aqui tá errada, né? Assim, não, boca de gente. Eu tenho experiência, cuidei de você. Não dá certo. Leva para o hospital e insiste com o médico para examinar a orofaringe. E médico também tem obrigação de avaliar a orofaringe. Não é privilégio de dentista. Tá no mudo, Theo. Ana Maria. Tá, tu tem que ativar aí o teu microfone que a gente escuta. A Josiane levantou a mão, ela quer falar? Sim, liga o microfone. Senão eu vou abrir para a Michele. Oi? A Josiane está com a mão levantada faz tempo. Josiane quer falar ou levantou a mão sem querer? É que ela está no mudo. Sim. Josiane e Michele levantaram as mãos, mas estão no mudo, todas duas. Então, vou abrir para você, tá, Michele? Eu posso contar um pouquinho do motivo pelo qual me levou a criar o grupo, né? Eu sou mãe da Vivi, Vivi tem 20 anos. O diagnóstico da Vivi, o grupo, o que me inspirou a criar o grupo foi a Vivi. Vivi está com 20 anos hoje. O diagnóstico da Vivi não foi tão tardio, chegou com 1 ano, mas eu acho que eu sofri bastante. Vivi não é cardiopata, mas antes de qualquer diagnóstico ou qualquer hipótese da síndrome, Vivi começou a ter convulsões, né? E os médicos falaram que ela estava com pneumonia, falaram que ela estava tendo bronquiolite. Os médicos questionaram se eu sabia o que era realmente uma convulsão. E eu achei isso um absurdo, porque eu já era mãe de outros 3 filhos e a minha filha convulsionando várias vezes por dia. O médico olhou para mim e falou assim: mãe, a senhora sabe mesmo o que é uma convulsão? Assim, eu fui chamada de louca. E minha filha passou 7 meses durante uma internação e ninguém nunca falou para mim. Ela não tem timo, né? E nunca chamaram um especialista durante essa internação. O único especialista que conversou comigo foi um infectologista. Nunca chamaram um imuno, nunca chamaram um geneticista. Isso há 20 anos atrás, né? Então, assim, eu acho que criar um grupo no WhatsApp, contar para as mães a minha experiência, falar para elas, olha, o diagnóstico não é uma sentença, a gente pode lutar, a gente pode buscar um geneticista, a gente pode conversar com os médicos, a gente pode procurar saber. O que você falou ontem, Ana, eu acho muito importante. Tem uma mãe, ela está até aqui na reunião, a Anne. Eu acho muito difícil os médicos não examinar a boquinha dos pacientes. Tem crianças que passam anos, né, sem o diagnóstico de um palato. Como assim? É só ir lá olhar a boquinha deles. Por que não olho, né? É como a doutora Elane falou. Às vezes, falar de uma questão genética rara parece que está falando de uma coisa de outro mundo dentro de alguns consultórios. Eu acho isso tão triste na década de hoje, onde existem tantos casos de doenças raras. Por que não se fala? Por que nós que somos mães temos que brigar, temos que lutar, somos taxadas de loucas, sofremos tanto por um diagnóstico? Hoje eu conversei com a mãe e ela falou assim: Michele, eu vou passar no imuno. Aí ela foi, passou em consulta, a médica olhou para ela e falou assim: o que eu peço de exame? Mas, doutora, a senhora não é imunologista? Como assim, o que a senhora pede de exame? Mas quem é o médico? A senhora ou sou eu? Mas eu nunca ouvi falar na síndrome. Tudo bem, doutora, mas a senhora não sabe quais exames de imunidade que a senhora tem que pedir para um paciente?
E eu enfrento isso todo dia, porque eu converso com as mães todo dia. E eu falo que as pessoas perguntam, Michele, o que você ganha com o seu grupo? Eu ganho experiência, né? E passo experiências para as mães. E eu acho muito importante. Eu acho importante. Eu não entendi, desculpa. Tu ganha ponto no céu. Ah, doutora, então eu acho que eu tô cheia de pontinhos, porque eu acho importante ajudar. Quando a gente tem uma certa experiência, é importante passar essa experiência. Porque eu falo para as mães, a minha filha, ela já tem, graças a Deus, minha filha tem tudo. Ela tem um atendimento de qualidade, ela tem todo o suporte necessário. E ao longo da minha vida eu fui encontrando anjos e os que eu não encontrei eu busquei. Eu briguei, eu fui atrás, eu fui para a justiça. Quando eu não consigo uma coisa, eu brigo, eu grito. E eu falo para as mães, vai atrás. Se vocês não, Michele, sozinha eu não consigo. Eu vou junto. Porque pelo menos se a gente for presa, a gente vai em grupo. Né? Então, é o jeito. Porque aí eu grito socorro, eu peço para Ana, eu peço para o médico aqui, eu peço para outra colar e vamos nessa luta, porque a gente tem que fazer isso. O importante é que as pessoas conheçam que nós existimos, que nossos filhos existem e que a gente precisa levar o conhecimento sobre a síndrome. Essa é a nossa luta diária, pelo menos é a minha, todos os dias. Obrigada, viu, gente, pela Parabéns, oportunidade de falar. Michele. Obrigada. Falando de Michele, por coisa ruim, compartilhar mas eu isso. quero falar uma coisa boa para vocês também. Na verdade, do tempo da menina da Michelle para cá, eu posso te garantir de pé junto, eu quero perder a minha mão direita se eu não estiver dizendo a verdade, melhorou. Por que eu digo que melhorou? Porque o Ministério da Saúde hoje é mais sensível a essas doenças raras, de chegar ao ponto de construir em vários lugares do Brasil os serviços de referência de doenças raras. De forma que eu mesmo, antigamente, vou botar 5 anos atrás, vou botar 5 não, vou botar 3 anos atrás, eu pegava um menino no meu serviço, eu olhava que ele tinha todos os acometimentos sistêmicos, encaminhava para todos os especialistas que precisava, mas eu não podia dizer que ele tinha a síndrome de 22q 1.2, porque eu não tinha o exame genético. Então, assim, os pacientes, para mim, eles não são objeto de estudo. Eles são pessoas que precisam ser cuidadas. Eu trabalho em um hospital de secretaria de saúde. Eu não trabalho no centro de pesquisa. Então, a gente tem que cuidar do paciente como um todo. É inadmissível, em qualquer tempo do mundo, a médica dizer o que disse para você, Michele, porque a gente não sabe tudo. Todo mundo tem que saber que não sabe tudo. Então, eu tenho 9.000 doenças genéticas, eu vou conhecer as 9.000 doenças genéticas. Se aparecer uma muito rara, o que eu vou dizer para você? Michele, eu não sei direito essa doença, eu vou olhar na internet, que aí todo mundo tem essa possibilidade, e depois nós vamos conversar melhor. Mas eu não posso chegar para você, querer que você saiba mais do que eu. E você está certa. Não sabe qual é a deficiência de imunidade, mas você vai fazendo o que é da tua rotina quando você quer procurar se tem alguma. Pode ser a que não seja específica para o 22q, mas é alguma coisa que você não pode ficar lá esperando a próxima consulta que vai acontecer daqui a 6 meses. As mães têm que saber os sinais de alarme. E esses sinais de alarme têm que ser passados pelos médicos. Hoje em dia, essa pergunta de você sabe o que é uma convulsão, você responde com um vídeo. Então, na hora que o menino estiver convulsionando, eu sei que todo mundo fica muito nervoso, mas não esqueça de filmar. Porque a filmagem hoje, ela é muito barata. E o próprio neurologista pede para as mães, olha, quando estiver tendo, filma para você me passar, porque às vezes eu penso que está acontecendo uma coisa e você está me contando e eu estou pensando e é outra coisa que está acontecendo. Então, hoje a filmagem é essencial para uma condução. Todos os médicos neurologistas pedem os pacientes para filmar. Então, hoje, eu tenho possibilidade no meu centro
e outros centros conhecidos como Centro de Referência de Doenças Raras do Ministério da Saúde, fazer teste molecular. E aí começou a aparecer um monte de meninos com deleção 22q, de chegar ao ponto da gente, lógico, sabe que é uma doença rara, mas entre as raras, ela não é mais rara, não. É uma alteração de cromossomos, que, lógico, a síndrome de Down é mais rara. Mas se você for pegar as outras microdeleções, elas são mais raras do que essa. Essa aqui, vamos dizer assim, entre as fissuras, comum é a deleção 22q. Então, a gente tem que estar pensando nela. Por isso é que tem esse dia da conscientização. Perfeito, Eu acho que tem mais gente doutora. querendo falar. A Jordan quer abrir antes? Ou passo para Eliane? Eu só queria dar um acréscimo à fala da Michelle, né, que foi realmente muito boa, porque as pessoas com fissura labiopalatina, a gente está recebendo muitos casos, não só aqui na cidade de Sorocaba, mas também na Rede Profis, né, e nas demais associações, de pacientes com fissuras labiopalatinas e outras anomalias não serem bem recebidos em outros consultórios, né, fazem o encaminhamento apenas para aquele centro de referência, o que uma pequena limpeza no dentista, digamos assim, o dentista não quer pôr a mão. Então, isso reforça também a nossa luta, como a Michelle falou, de ir atrás do governo, de ir atrás da Secretaria da Saúde, e, e é importante que os pais saibam que têm esse poder, né? Principalmente olhando pela saúde dos seus filhos. Então, eu só queria realmente trazer esse comentário, porque é essencial que a gente busque cada vez mais a saúde e o bem-estar das nossas crianças, dos nossos assistidos, falando em associações, mas nós precisamos também de que os profissionais estejam habilitados, né, e informados também sobre todas as anomalias congênitas, principalmente falando na área da fissura labiopalatina, que nós sabemos que tem aqueles profissionais que não querem mexer no paciente, não querem atender. Já agradecendo aqui a minha fala, a presença da doutora Elane Marques, e trazer aqui somar com a gente da Rede Profis esse dia de conscientização. Gostaria de passar a palavra primeiro para a Eliane, depois para a Anne, tá bem? A Eliane é mãe do meu paciente, o Rafael, e eu gostaria que você compartilhasse a sua história, Eliane. Boa noite a todos. Eu acho que, como todas, né, mães, né, sempre foi uma luta, né, para conseguir o diagnóstico e toda essa questão médica, né. O Rafael tem 28 anos, então, na época que ele nasceu, as coisas eram mais complicadas, vamos dizer, do que hoje, apesar que continuam sendo, mas já tem mais, como dizer assim, mais pessoas que sabem sobre a síndrome, né? Então, o Rafael nasceu prematuro e com 1 ano e 4 meses ele fez cirurgia do coração, porque foram as coisas apareceram no nascimento, né? Que de primeiro assim foi o coração. Ele ficou bem, com 3 anos e meio ele começou a falar algumas palavras, ele tinha uma nasalidade, mas era dito que era por causa da adenoide dele que ele tinha aquela nasalidade. Ele começou a ter alguns problemas no ouvido, né? Tendo muita secreção, e eu passei por 13 otorrinos e todos eles indicaram a cirurgia de adenoide. Foi com 6 anos ele fez essa cirurgia, e quando ele voltou da cirurgia, a gente não entendia mais nada do que ele falava. Ele ficou com uma hipernasalidade. Aí nós tivemos, como ele fazia essa fono numa universidade, a coordenadora do curso ficou muito preocupada, achando que ele poderia ter acontecido um erro médico, né? E aí foi nos encaminhado para o centrinho de Joinville,
onde a Ana Carolina que nos atendeu. Em primeiro momento, passado pela junta médica, eles, junto com a Ana Carolina, ela sugeriu que ele poderia ter a síndrome, mas eles acharam que não. Então, a Ana Carolina foi, costumo dizer para ela que ela foi a luz no fim do túnel. Ela percebeu que ele poderia ter essa síndrome, e ela nos chamou e falou assim: se eu te encaminhar para Bauru, você vai? Eu falei, claro, estou dentro. Então, nós fomos para Bauru, e lá que nós recebemos o diagnóstico da síndrome. Então, ele tem uma fissura mucosa oculta, né? E a pulsação da carótida velofaringiana. Então, ele não pôde fazer cirurgia, porque era uma cirurgia de alto risco. Foi sugerido, então, fazer a prótese de palato. No primeiro momento, ele fez uma prótese, aí os dentinhos dele começou a cair, né? Aí a gente esperou ter os dentinhos lá de novo para poder ter um encaixe. Aí eu acho que eu me confundi aqui um pouco. Ele fez 2 momentos de prótese lá primeiro, antes dos dentes cair. E não deu muito certo. Como ele estava naquela fase de trocas dentárias, né, Eliane? Daí ele teve que trocar as plaquinhas e tudo mais, né? E foi uma adaptação por aquele período, né? Esse tratamento. Que era feito lá em Bauru com o doutor Homero. Aí, quando os dentinhos dele caiu, depois que nasceu, teve que colocar aparelho, tudo, nós optamos por fazer em Joinville mesmo. Então, ele começou a fazer essa prótese, e num determinado momento, ele já adolescente, né? Todo mês a gente ia, tinha acompanhamento da Ana Carolina, ele foi conversar com ela e falou que ele não queria mais. Que ele não queria mais usar essa prótese, que para ele não importava que ele falasse fanho, né? E que ele não queria mais. Então, a Ana Carolina sugeriu que a gente desse um tempo para ele, né? Quem sabe depois ele, mais adulto, tivesse vontade de fazer esse retorno, mas ele não quis mais. Então, ele tem a hipernasalidade, mas ele se comunica do jeito dele, ele arruma formas quando a pessoa não entende de ser entendido, e a gente vai levando a vida. Obrigada por compartilhar, Eliane. São muitas histórias, né? E eu agradeço toda a oportunidade de conhecê-los e de aprender sempre com vocês, pais, mães, né? Tudo a experiência que a gente tem hoje. Vou abrir para a Anne falar um pouquinho. Abra o seu microfone, Anne. Abri. Oi, pessoal, boa noite. Doutora Carolina, bem falada, hein? Olha, gente, que responsabilidade. Eu sou a mãe do Luev. O Luev hoje ele tem 7 anos. A minha história de convivência até o diagnóstico do Luev foi um processo bem demorado, hoje bem doloroso. Igual a doutora Erlaine falou, né? Muitas das vezes passa por certos tipos de médicos e eles não querem aprofundar, né? O Luev, desde quando ele nasceu, o Luev sempre teve as infecções de repetição, né? Pneumonia, bronquiolite. A gente ficou na Unicamp 5 anos com a equipe da Imuno e junto com a equipe da doutora Ariane Yang, né? E nesse tempo que a gente ficou lá, foram suspeitos vários tipos de doença, mas nunca chegaram a fechar o diagnóstico do Luev. Suspeitaram da hipogama, outras doenças mais raras também, mas não chegaram a fechar o diagnóstico. Nesse percurso todo da gente perante 5 anos, eu nessa luta, o Luev tendo as internações de repetições, tomou hipogama, né? Ele fez o uso da hemoglobulina humana
perante 1 ano e 9 meses. Nesse período todo, não conseguimos chegar até um diagnóstico. Quando foi em 2022, né, a Michele a gente, é um anjo que caiu na minha vida, eu falo que é uma pessoa que foi enviada por Deus nas nossas vidas, uma pessoa que vem me dando orientação, me estendeu a mão, me abraçou, né, tenho uma gratidão muito grande. E nisso a gente conseguiu chegar até a USP, né, no ICR. A gente está lá com 2 anos, né, Mi, mais ou menos? 2 anos com a equipe, né? A gente passou, primeiro foi o LUEV, eu tenho 3 crianças. Primeiro a gente foi com o LUEV, né? Que até então a equipe da Unicamp, eles não conseguiram chegar em nenhum diagnóstico. Chegaram ao ponto de fazer eu engravidar, né? Eu tenho o Lorenzo, que tem 4 anos hoje. Eles relataram que o LUEV precisaria de um transplante de medula, porque suspeitaria que ele tinha hipogama, né? No entanto, teria que fazer um transplante de medula óssea. Foi aonde que eu engravidei do Lorenzo. E no decorrer disso tudo, logo quando o Lorenzo veio ao nascer, eu vi que não era normal. Alguma coisa de errado teria também. Só que nesse percurso todo, a equipe da genética da Unicamp, eles encaminharam o Lorenzo, né? Por muita insistência minha, eles conseguiram vaga para o Lorenzo. Só que aí depois, junto com a doutora Infecto, né, lá da USP, hoje ela mora aqui em Jundiaí, ela não trabalha mais na USP, lá no ICR, a doutora Giovana Paladrini, às vezes vocês podem ter conhecimento a ela. A doutora Giovana conseguiu conversar com a doutora Chong e com a doutora Mayra, né, para conseguir uma vaga para o LUEV lá no Instituto do HC. Aí a gente conseguiu essa vaga lá, o LUEV conseguiu dar início. Na terceira vez que a gente passou com a equipe da Chong, a residente virou para mim e falou assim: mãe, a gente avaliando, a gente suspeita que o LUEV possa ter a síndrome da de George, velocardiofacial, que no caso dele, ele pega muito essa parte, tá, doutora Ana Carolina? A parte dele vê essa questão, só que nesse percurso todo, né, em busca de diagnóstico do LUEV, o LUEV foi tratado, igual a doutora Erlaine falou, com refluxo. Menina, foi 5 anos de bromoprida. Era remédio de refluxo. O menino comia, puf, nariz. O menino afogava, era refluxo. Então, assim, resumindo, nessa situação toda do LUEV, durante esses 5 anos, foi tratado como refluxo. Como a gente foi para o Instituto, né, do ICR, foi feito a NASO, né? Aí foi onde que descobriu que ele tem a bifanda, né, Michele, que fala, né, ovula, né, a fissura mucosa lá. E nesse período todo... Tubo mucosa? Isso. E ele fala nasalado, eu tenho muita dificuldade, até comento muito com a Michele, nessa questão, onde que eu moro, eu não tenho suporte de tratamento para ele, é tanto que eu fui acusada de louca, que eu tinha síndrome de Malchaisme, que eu era uma mãe louca que inventava doença para os filhos, abriram um processo contra mim, pedindo acolhimento institucional dos meus filhos, porque a mãe era louca, né? E foi um processo bem complicado, doutora Ana Carolina. E é uma questão que eu falo, hoje a gente está lá, só que a gente está em busca, né, do tratamento nessa questão da fissura para ele, porque tudo que ele come sai pelo nariz. Ele não sabe. E a gente vê assim o quanto que eu digo que é uma odisseia, né? Conversei com a doutora Erlane ontem, né? Essa saga, essa busca, né? E a gente fica, ao mesmo tempo, você compartilhando, a gente vê o quanto foi difícil toda essa luta, vários especialistas, né? E a gente fez estudos, né, comparando quanto tempo que levou o diagnóstico, e tem, em média, a gente tem, assim, 10, 11 anos, ou até 27 anos, como foi o caso da minha paciente, a Mádila, que somente aos 28 soube sobre a síndrome, né? Eu quero destacar aqui, para que todo mundo fale, a fonoaudióloga Midori compartilha aqui uma informação, né, que ela tem dificuldade como fonoaudióloga, assim como eu,
que o paciente, às vezes, vai a uma consulta médica, de algum especialista, e essa informação que várias mães falavam assim, o seu filho não tem nada. De repente, vem a um especialista, ou às vezes um profissional, que pode ser a fono, pode ser alguém que tenha o conhecimento da síndrome, suspeita, vai ao médico geneticista, então faz o exame correto, né? Eu gostaria que todo mundo falasse, então eu vou abrir agora para a Rayane, na verdade, a mãe da Rayane, para poder falar um pouquinho a Karine, pode ser? Obrigada, Anne, por as suas palavras. Imagina, doutora, eu que agradeço. Obrigada. Vai lá, Karine, abre o seu microfone. Oi, Rayane. Oi. Oi, pessoal. Oi. Essa é a Rayane, né? Ela tem 9 anos. Parece agora, né? Bem vergonhosa, né? A gente descobriu a síndrome dela, ela tinha 4 anos. E foi através da doutora Ana, né? Através da Unicamp, né? Que a gente conseguiu fazer todos os exames. Graças a Deus a ela, né? Mas... Ela passou, né, destacando, ela passou por consulta médica, né, do geneticista, a gente encaminhou, ele fez o exame, através do projeto Crânio Face Brasil, eu e a doutora Erlane fazemos parte, a doutora Vera é a geneticista responsável, a doutora Vera Gil da Silva Lopes, e é uma grande honra para nós, do Centrinho de Joinville, em parceria com a Unicamp, que os pacientes sejam encaminhados na realização desse exame, né? Então, a gente sabe que o SUS contempla alguns exames, mas essa longa espera para esses exames então, essas parcerias são importantes. Conte um pouco. Nem falar um pouquinho. Agora ela tem vergonha. queria falar, agora se esconde, né? A Rayane nasceu, na verdade, sem problema, mas quando ela nasceu, ela broncoaspirou, né? A gente ficou internada 9 dias, tanto ela como eu. E até uns 10 meses também ela sofria de sair o leite pelo nariz direto, né? E sempre em pediatra, muita infecção ela teve de repetição no primeiro ano, principalmente. E como diz, a pediatra nunca descobriu o motivo, né, da fissura dela, a submucosa que ela tinha. E tratava sempre infecção. E daí, uns 2 anos, mais ou menos, mais, que a gente descobriu que ela falava quase nada, na verdade, ela só falava mamãe, e bem fanha, né? A gente procurou uma fono daqui, da minha cidade, e ela logo descobriu que ela tinha voz anasalada. E logo encaminhou para o centrinho lá, de Joinville, onde a gente vai até hoje, né? Isso com 3 anos, começamos aí, já faz uns 5, né? Entre consulta, todo ano. Agora a gente vai uma vez por ano, graças a Deus, né? Porque tá tudo certinho com ela. E daí, quando a gente descobriu a fenda submucosa, até foi encaminhado a cirurgia, né? E estava programado para fazer lá em março, quando começou a pandemia, né? Começou a pandemia num dia e nós tínhamos cirurgia no outro dia, nós estava tudo programado já para ir para lá e fechou tudo, né? Eu acredito que fechou todo coisas, né? E daí isso passou mais 2 anos, eu acho, né? Na espera. Mais ou menos, eu acho, né, Ana? Ficamos esperando novamente a cirurgia e em 2022 a gente fez lá em Curitiba, né? Não fizemos em Joinville foi uma questão própria nossa que a gente decidiu, né? Fazer com um doutor bem experiente lá que a gente conheceu, que a gente gostou muito dele. Em maio de 2022 a gente fez a cirurgia do palato. Foi um sucesso, na verdade, né, Ana? Porque ela falava muito. Eu queria só ouvir umas palavrinhas, Rayane?
Quantos anos você tem? 9. Conta até 10 pra gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, maravilhosa! Muito bom, hein? Linda. Maravilhosa. É a cara da mãe, né? Muito bom. Obrigada por compartilhar sua história. Obrigada pela confiança, né, do nosso trabalho. A gente agradece. Não tem palavras para agradecer, né? Tudo que a gente passou, esses 5 anos que a gente vai até o centrinho cada ano, né? As profissionais são excelentes. Eu só tenho a agradecer, e eu digo que a cirurgia dela foi um sucesso, que ela melhorou para 100%, né? Depois da cirurgia, ela fez fonos por um ano, mais ou menos. A fono deu alta para ela, que está super bem. E hoje ela fala assim, né? Perfeitamente. Mas não é essa folha ali? Operou com o Dr. Diógenes Rocha, maravilhosa. Muito bom. Eu tô com saudade dele. Coisa boa, hein? Muito bom ouvir vocês. Tem uma mãe que recente teve o diagnóstico, eu não sei se a Simone quer falar. Gostaria de falar, Simone? Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Bem? Fale, Letícia. Estamos te ouvindo. A Simone. Boa noite. Boa noite. Hoje eu tive o diagnóstico, né, o resultado do exame, e daí eu já desconfiava por causa da malformação na laringe que minha filha nasceu, e por alguns atrasos de desenvolvimento, dificuldade de fala, de alimentação, ela usa sonda, e também por muito quadro recorrente de infecção, né? Mas, como a questão da laringe dela exigia muitas cirurgias, ela ficou quase 2 anos em tratamento e a gente não conseguiu fazer os exames. Daí agora, para as terapias, eu precisei buscar. E daí hoje eu tive o resultado e apresentou a microdeleção, né? E, assim, a gente imagina, mas quando vem o resultado dá aquele choque, assim, né? Do que esperar, do que vai acontecer, né? Mas ela já evoluiu muito, assim, então a gente está feliz por isso, e agora uma nova etapa para a gente buscar um tratamento, né? Os tratamentos para ela evoluir na fala e na alimentação, porque ela também ficou com uma das cordas vocais afetada, então a voz já é mais rouca também, né? Acho que seria isso. Obrigada por compartilhar, Simone. Letícia, quer falar? Boa noite, gente, tudo bem? Vou dar uma resumida na história do João Caleb. O João Caleb hoje está com 8 anos. Na gestação, eu descobri que ele era portador de cardiopatia congênita. A gente teve um parto complicado, enfim, né? Eu acabei sofrendo violência obstétrica. E ele passou do tempo de nascer, né? Ele foi para UTI por desconforto respiratório, por conta da cardiopatia. E daí, quando foi para ele teve uma sepse, tratou a sepse. No dia que ele foi ganhar alta, ele teve uma convulsão em membro superior direito. Então, ficou 24 horas em observação, veio para casa. E quando foi à noite, eu dei o banho, tudo, ele começou a convulsionar. E eu falei, opa, não tá legal isso. Filmei, foi até uma das coisas que foi falado, né, para filmar. Eu peguei, filmei, e a gente voltou para o hospital e internou de novo. Entrou com fenobarbital, daí veio o diagnóstico de epilepsia. E ficou tratando com fenobarbital, acompanhando ali. Ele fez a cirurgia cardíaca com 7 meses, né? Ele tem tetralogia de Fallot. Ele operou com 7 meses, e assim, até então, tudo que ele tinha, os médicos falavam, é culpa da cardiopatia, né? Que ele tinha um corpinho molinho, enfim, tudo resumia, a cardiopatia era o problema. Só que ele operou a cardiopatia, e então os problemas eram para ser resolvidos, e não foi o que aconteceu. Então, ele começou a andar com 1 ano, isso normalzinho. Só que eu comecei a desconfiar que ele poderia ter autismo. E daí eu conversei com o neurologista falou que não, que era coisa da minha cabeça, a família falou que era coisa da minha cabeça, e eu falei, gente, não é normal, ele não fala, ele tem alguns comportamentos, né?
E daí voltei com 6 meses no neuro, o neuro falou que era autismo, né? Só que não precisava me preocupar, que a única coisa que meu filho precisaria era fazer fonoaudióloga, né? Eu agradeci o tempo que o médico cuidou e falei, vou atrás de outra opinião, né? Porque para mim ali eu sabia que já não era só a fonoaudiologia que ele ia precisar. Então a gente passou com outra médica, a médica me falou das características sindrômicas dele, e nesse meio tempo eu estava conversando com uma amiga que a filha é portadora da síndrome de Jorge, e eles estão assim parecidinhos, né? Ela é cardiopata também, e eles são meio parecidos fisicamente. E ela perguntou: você já escutou falar? Até então, nunca tinha escutado falar da síndrome. E ela me encaminhou para um centro que tem aqui na cidade de Cascavel, que é o CEAPAC, e eles atendem crianças com a síndrome de Jorge, com várias, né? E lá eu passei com a equipe de genética, e daí a Lu também falou para mim, olha, Letícia, realmente ele se enquadra, né, bem característico, mas a gente precisa do exame genético. Nesse meio tempo, eu estava correndo com a questão do plano liberar o exame. Ele fez, e com 3 anos veio o diagnóstico da síndrome, né. Assim, para mim foi um alívio, né, lógico, a gente fica assustada como mãe, mas para mim foi um alívio, porque eu falei assim, agora eu sei o que eu preciso ficar atenta contra o que eu estou lutando, porque até então eu era taxada como uma louca que estava procurando doença no filho, e então, para mim foi um grande alívio ter o diagnóstico da síndrome, né. O João Caleb começou a falar, né, assim, melhor, né, digamos, né, começou a falar melhor com 4 anos, que ele começou a formar algumas frases. Hoje ele está com a voz, assim, muito melhor, a gente compreende muito mais o que ele fala. Tem o autismo nível 2 de suporte, tem escoliose, tem astigmatismo, então ele faz uso também de óculos, mas tirando a parte cardíaca que está incomodando novamente, então, assim, tem sido tudo mais fácil, digamos, né? Desde o começo ali, acho que hoje a parte cardíaca é o que está incomodando. Agora a gente vai fazer uma angiotomografia para ver a questão mesmo de como é que tá. Mas, assim, nessa historinha dele resumida, mas tem sido mais fácil do que foi no começo. Agora a gente sabe contra o que lutar, né? Eu acho que é isso. Eu só não entendi na história de vocês, Letícia e Anne, por que está todo mundo chamando a mãe de louca? Oi? Não tem problema. Você sabe que tem uma doença. E como é que a mãe quer cuidar do seu filho e por causa disso é chamada de louca? Isso aí eu não entendi. Não, eu tive que enfrentar médicos, equipe que acompanhava ele, pediatra, família, todos falavam que eu era maluca, que estava... Eu escutei até do próprio neurologista que eu estava procurando pelo em ovo. Eu escuto isso, viu? Eu escuto isso das mães. Olha, se você tem qualquer criança que nasce com uma cardiopatia e uma fissura, é obrigatório fazer o exame que vai avaliar as microdeleções em gerais e pode encontrar a deleção 22q ou até outra. Se uma criança tem um problema em um sistema cardíaco, outro neurológico, outro digestivo, já tem coisa demais. Tem que ir para a genética. Talvez porque as pessoas saibam que quando quebra uma perna, vai para o ortopedista. E quando é que vai para a genética? Porque a gente sabe que meus colegas me mandam. A minha turma, aqui em Fortaleza, a única faculdade de medicina federal, entrou em 1983. Hoje, são os médicos que são secretários de saúde, são os mais importantes da cidade. Mas de 83 até o ano 2000, não existia curso de genética na faculdade de medicina. Eu não posso exigir do meu colega urologista que ele saiba genética, como ele não pode exigir de mim que eu saiba urologia. Mas existem coisas mínimas. E dentro da pediatria, a gente tem que brigar para que os pediatras aprendam genética. Porque o primeiro indivíduo que vai pegar teu filho não é o geneticista, é o pediatra. Se ele não desconfiar em mandar, a saga vai aumentar cada vez mais de tempo. E aí, como é que você pode ter a tua saúde mental adequada, Ana Maria, com toda essa estrutura das pessoas dizendo que a culpa é sua, que você é doida, que vão tirar seus filhos? Não tem como você manter sua saúde mental normal.
Doutora, só para a senhora ter ideia, é uma coisa assim que não tem cabimento, é uma coisa que é o cúmulo, sabe? Porque assim, eu sempre lutei, o Luev, igual a Letícia está falando, o Luev, quando o Luev nasceu, ele foi para UTI, entendeu? Ele foi para UTI, eu vim para casa, ele ficou 68 dias internado na UTI. Nisso tudo, a gente, pelas infecções pulmonares, as pneumonias e as bronquiolites que ele teve, com o tempo que a gente conseguiu chegar até um pneumologista para pedir aquele exame que vê a questão da imunidade, onde que foi ver que a hemoglobulina dele era baixa. Ele não tinha imunidade, é tanto que teve que repor com a hemoglobulina. Só que nesse percurso todo, nesses 5 anos da Unicamp, eu cheguei a passar com você, doutora Ana Carolina. Eu tô aqui recordando, cheguei a passar com a senhora na Unicamp, através da equipe do doutor Hernani. Eu não trabalho na Unicamp. Não, mas a fisionomia é igualzinha. Mas eu trabalho na Unicamp. Nós fazemos pesquisa junto com a Unicamp em Joinville, mas eu e o doutor Erlane não trabalhamos na Unicamp. Com ele. Não, mas é doutor Hernandes, que é o imunologista de lá que acompanhava o Lué. Eu não conheço. Pois é, né, no percurso disso tudo, só que assim, foram umas questões, a mãe é louca, a mãe inventa doença, só que aí você imagina, se a gente que somos responsáveis, a gente tem mais conhecimento com nossos filhos que vocês que são médicos, a gente tem mais tempo de convivência do que vocês. Então assim, foram coisas que acontecem que até hoje eu não me captei ainda, porque até então a doutora Adriana, lá da Unicamp, vocês não têm ideia, ela foi comprada pelo meu município para me acusar que eu tinha síndrome de Munchausen, entendeu? Então assim, uma própria médica especialista dentro de um centro referencial no Brasil todo, chegar ao ponto de acusar uma mãe de louca, e depois ela assinar, né, assumindo o que ela fez, e vir um diagnóstico provando que realmente a mãe estava certa, não tem cabimento. É tanto, assim, para ser bem breve, foi uma questão tão, assim, o cúmulo, que a promotora do município aqui onde que eu moro, ela bateu de frente por que o Luev tinha várias internações, por que o Luev tinha que passar em várias especialidades, porque não é só imunologista, não é só alergista, o Luev é imuno, é nefro, que hoje a síndrome afetou os 2 rins dele. Então, assim, são muitas coisas que o Luev precisa, e isso foi debatido. Então, assim, na questão deles, a mãe é louca, a mãe chegava na cabeça dos médicos e pedia diagnóstico, a mãe pedia medicação sem necessidade, e foi onde que... E isso levou tempo, né, e a gente fica triste, né, com isso que você fala, mas chegou num caminho que daí você teve a confirmação, e hoje é um outro panorama, né? Sim, mas só que mesmo assim, doutora Ana Carolina, foi assim, para mim chegar até o diagnóstico, não demorou tanto, porque eu tive que pagar o exame. Porque, assim, a doutora Schoing, no meu desespero, eles abriram esse processo para tirar os meninos de mim. Só que o exame que ia para a Unicamp, para estudo, ia demorar o resultado. Eu precisava provar que eu não era louca. Então, assim, eu corri contra o tempo. Aí eu conversei com a doutora Schoing, conversei com a Michelle, foi onde que ela me indicou o doutor Pedro Castro. Aí eu tive que pagar uma consulta geneticista para ter acesso ao pedido do MLPA, para mim ter o resultado. Então, assim, são coisas que eu vejo que todo mundo é acusada de louca, né? Toda mãe de uma criança atípica é louca. Só que, assim, por causa dessa busca no tratamento, né? Em busca de tratamento. Para a Michelle, para a Eliane, para a gente estar finalizando daqui a pouquinho, tá? Sim, não. Deus, viu, você estava certa. Sim, a mãe ela é tão louca que é 3, né? Porque aí agora tá. Um é autista, o Luev, portador da síndrome de George, e tem o Luan que tá na investigação também. A mãe é louca. Mas é um prazer poder tirar as dúvidas com vocês. Depois, com o tempo, tem muitas perguntas, eu falei com a Michelle, tem muitas dúvidas, questões da fissura, só que assim, no tempo percorre, né? Então, assim, não dá pra gente tirar todas as dúvidas. Mas foi um prazer participar com vocês, tirar as dúvidas, assim. Maravilha, Anne.
Obrigada. Michele e Eliane. Eu só quero fazer um breve apontamento em relação ao que a doutora Irlane falou. Hoje, doutora, nós somos um grupo de mais de 300 mães, pais, mães, né? E é comum os relatos das mães no nosso grupo em relação a isso. As mães têm muita dificuldade de ter alguns diagnósticos dentro do quadro de George, né? Por exemplo, complementação do quadro de autismo, chegar até a fechar o diagnóstico de imunodeficiência primária também. Por quê? Os médicos, alguns médicos falam, mas essas coisas fazem parte do quadro de George, né? Então, alguns médicos falam, mas não é autismo, é por conta da síndrome de George. Por que fazer uma investigação de autismo? Mãe, isso é coisa da sua cabeça. Será que a senhora não está fazendo muita terapia com seus filhos? Não está muita consulta? Não está indo em muitos ambulatórios? Às vezes, alguns profissionais esquecem. Nós sim somos mães de UTIs, somos mães de ambulatórios, somos mães de terapias, mas porque o quadro dos nossos filhos às vezes exige isso de nós, mães. Mas eles também esquecem que o paciente de George pode ter TEA, pode ter TOD, pode ter TDAH, e às vezes alguns profissionais eles ficam batendo na tecla. Isso é somente de George. O seu filho não tem TEA, o seu filho não tem TDAH, o seu filho não tem depressão. E é como a senhora falou lá no começo. Às vezes a criança está naquele quadro depressivo, está naquele quadro ansioso, e os médicos não querem dar atenção para o que a mãe fala. Eles esquecem que nós somos mães, nós estamos ali, estamos atentas ao dia a dia dos nossos filhos, nós sabemos qual é o comportamento convencional e o comportamento que não é. Então, essa também é uma busca constante que nós passamos diariamente. A minha filha, ela começou a apresentar sinais da esquizofrenia com 8 anos e só teve o fechamento do diagnóstico aos 16. Então, durante todo esse período, eu era a pessoa que estava caçando uma doença que não existia. A louca também, né? Nossa. 3 já. Eu sempre fui a louca da história. Então, assim, hoje a Vivi faz todo um tratamento no IPQ, né? Teve o diagnóstico confirmado da esquizofrenia, mas porque os médicos também não se atentavam. E muitas vezes eu falava, mas e aquela parte lá que os de George têm uma proporção à esquizofrenia? Não é levado em consideração? Então, assim, ela teve que ter inúmeros surtos psicóticos, ser internada para que fosse realmente fechado o diagnóstico de esquizofrenia, mesmo ela sendo de George. Então, a gente passa por isso diariamente, infelizmente. E é por isso que a gente precisa falar sobre essa síndrome, e por isso que estamos aqui, né? Eliane, você quer falar? A Elane quer entrar no grupo, Michele. A Elane Oliveira quer entrar no grupo. Oi, eu quero mostrar o Rafael, que ele resolveu aparecer. Aí, Rafael. Esse é o meu Rafa. Que maravilhoso você, Rafael. Fala boa noite. Eu vou deixar meu contato nas mensagens. Deixe lá, Michele, por gentileza. Que prazer, Rafael, ver você. Lindão. Saudade de vocês. Eu gostaria de saber se a Rubiana gostaria de falar. A Rubiana, a mãe da Anabelle, está por aí? É só comentar uma coisa que eu gosto muito de dizer para as pessoas, assim, em palestra e tudo, é que se a gente olhar aqui, todo mundo de câmera aberta, ou se você for no shopping, que é muito cheio, você olha para as pessoas, são todas diferentes umas das outras. Aqui não tem ninguém igual. Então, a gente não pode esperar que uma síndrome apareça igual nas pessoas. Umas vão estar um pouquinho mais graves, outras vão estar um pouquinho mais leves. Mas, antes de dar o diagnóstico da síndrome, inclusive, a gente tem que cuidar do indivíduo. Se ele tem TEA, tanto faz se ele
dependente do digeode ou não, ele tem que ser tratado, quanto mais rápido, melhor. Então, os sintomas realmente são importantes, como falou a Letícia. Agora eu sei quais são as coisas que eu posso esperar, vai ficar mais fácil, mas mesmo que não soubesse, o médico, vou jogar aqui toda a responsabilidade neles, até porque eu sou médico também, tem a obrigação de estar de olho nessas coisas, tá? Existem muitas pessoas até que nem acreditam que existe esquizofrenia na infância, mas a gente sabe que essa síndrome dá essa predisposição. Ou eu acredito na mãe, que é a minha informante da minha consulta, ou você troca de doutor e de mãe. Não dá para ficar consultando uma pessoa que eu não estou acreditando nela. Tá? Então, são algumas coisinhas que a gente tem que ficar batendo, né? Perfeito. Gostaria de aproveitar a oportunidade e as pessoas que estão no grupo que a Michele formou ali, que são familiares de pacientes que têm a síndrome, têm acesso aos manuais da rede da Unicamp, que tem informações tanto para o público leigo, como aquele guia de manejo, onde, por exemplo, a família que vai ao médico pode levar essa informação, né? Tem médico que é mais aberto e que pode aceitar essa informação numa boa. Tem outro que vai falar, eu conheço essa síndrome, não preciso disso, né? E para nós, quando vocês falam assim, eu fui numa fono, eu fui na outra fono, às vezes a busca para o profissional, né, assim como o médico, eu vi uma mãe falava assim, eu fui em 3 otorrinos. Às vezes você precisa ir em vários que tenha o conhecimento, seria o ideal, né? E aí eu queria falar um pouquinho desses manuais, que tem acesso à internet, se todos têm, né? E se tiver oportunidade, a Rubiana, então, pode falar, Rubiana. Anabelle está aí. Oi, tia Carol. Oi. Tchauzinho. Maravilhosas. Você é linda. Fale um pouquinho. Ana. Eu estou um pouquinho rouca hoje, não sei se dá para compreender. Sim, pode. A Ana, eu posso dizer assim, que é outra pessoa, depois que a gente começou a participar lá do centrinho com a fono Ana Carol. Meu Deus, vocês só estão me elogiando, às vezes eu... Mas a gente passou por muitos especialistas, passamos por fono, passamos por bastante frustração, inclusive, né, porque não tinha resultado, não tinha, às vezes até piorava. E agora eu sou muito grata porque ela está melhorando cada dia mais, graças ao trabalho da fono Ana Carol, né, filha? Obrigada por compartilhar. Letícia, quer falar mais uma? Sim, na verdade, queria só, né, complementar um pouquinho até o que a doutora Ilane falou sobre a gente estar filmando, né, porque é muito importante a gente ver, para a gente estar levando para os médicos, porque muitos eles não sabem sobre a síndrome, né, e não têm interesse também de saber sobre, né, assim, meio que dispensam o paciente quando chega e fala que é portador de uma síndrome. Já aconteceu alguns casos com o João Caleb de chegar e, assim, o médico meio não nem fazer questão de escutar sobre o que é, ou às vezes dá um Google ali e fala assim, mas eu não tenho muito entendimento. Já a cardiologista do meu filho, quando eu levei, né, o manejo ali, né, que nem a Michele me passou, eu levei a cardiologista e falei assim, olha, eu tenho algumas coisas, mas não tão completo, e ela pegou e falou assim, muito obrigada, leu tudo, sabe, falou que ajudou bastante ela. Então, eu sempre tenho cópias aqui em casa dele, quando vou nos médicos, que eu vejo, tem aqui, se tiver na escola, todo ano que troca de professoras, eu vou, peço uma reunião particular e levo também para os professores, explico, porque o João Caleb está com uma deficiência intelectual também, então eu tenho que explicar tudo isso para eles, mas ao meu ver, assim, né, vocês que estão aí na área da saúde, eu acho que deveria ser obrigatório
ter uma questão, assim, mais firme na parte da genética, porque hoje em dia eu acho que são difíceis as pessoas que não têm algum problema, né? Eu falo até o brinco, né, às vezes com os médicos mais, falo que já são amigos, né, nessa caminhada nossa, que eu brinco, a minha genética não é muito boa, porque eu tenho TAB tipo 2, o meu irmão tem TAB tipo 1, então eu falei assim, doutora, a genética já não é muito boa de família, né, mas brincadeiras à parte, eu acho que precisam, sim, ser mais firmes nessa questão da parte genética, nas universidades, em tudo isso, porque está vindo uma demanda muito grande, né? E a gente já está tão atualizado, mas mesmo assim é muito difícil a gente conseguir o laudo dos nossos filhos, né? A confirmação de alguma coisa. E também dizer que eu sou natural de Joinville, né? Agora mudando um pouquinho, que eu sou natural de Joinville, hoje moro em Cascavel, no Paraná, mas sim, sou a de Joinville. Muito bom saber que a minha cidade natal está bem assistida com vocês, meninas. Maravilha. Eu trabalho no hospital que tem, assim, 30 residentes de pediatria. Eu recebo alunos de fora do estado e os residentes da pediatria do meu hospital não fazem estágio no meu ambulatório de genética. Você imagina? Por quê? Primeiro motivo, eles podem fazer, mas é facultado. Só vai quem quer. E eles não vão, porque o ambulatório é lotado. Então, tem que trabalhar muito. Então, eles preferem outro. Não existe uma obrigação de ter que passar por ali. E aí, a Sara continua. A gente está tentando, através da Sociedade Brasileira de Pediatria, ver se a gente coloca um pouco mais de genética na vida deles, para que eles também tenham como procurar isso numa sociedade que eles consideram assim, que vai encontrar um material correto para poder pesquisar, em vez de dar um Google, porque às vezes as coisas não estão em inglês, e tem gente que tem preguiça de ler inglês, a verdade é essa, né? Carol já deve ter visto essa história. Mas, assim, a gente não pode desistir, né? Então, eu acredito que, com o passar do tempo, mais pessoas se juntem e vai engrossar essa fileira de tentar ajudar vocês. A gente tem buscado aí reuniões de representantes, aí eu vou falar da minha área, né, tanto aqui no estado de Santa Catarina, orientar secretarias, pessoas de postos e secretarias primeiramente de saúde, para informar, por exemplo, o que seriam essas alterações de palato, como encaminhar. Eu estou falando aqui de um serviço público, mas muitos pacientes não conseguem, por exemplo, o serviço privado para esse atendimento, mas hoje as APAES dos municípios de origem podem ter esse acompanhamento gratuito com fono, terapeuta ocupacional nas questões da seletividade alimentar, o apoio da pedagogia. Eu faço um trabalho junto com as escolas dos pacientes, onde as crianças precisam desse suporte para que, da parte educacional, façam algum apoio para essas crianças, relacionando as dificuldades de fala e alimentação, né? E a gente busca, junto à Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, está divulgando mais sobre a síndrome. A doutora Erlane falou, então, da parte médica, né? A gente vem divulgando, né? Esse trabalho que eu faço tem mais de 20 anos que a gente vem falando sobre essa síndrome, para que a gente possa ajudar sempre vocês, e que tenham pessoas de suporte, seja na cidade de origem, ou através do TFD, que é o tratamento que vai ser buscado em outro local, né, como vocês falaram também. E, Letícia, normal não tem ninguém nem na foto, viu? Todo mundo tem seu probleminha de genética na sua família. É isso aí. Os meninos são muito bonitos, e vocês, os meninos, se parecem muito com os pares. E, às vezes, a gente vê crianças que têm mais as características da síndrome do que dos pais. Mas os meninos de todos vocês, eu achei muito parecido com vocês mesmo. Parabéns, os meninos muito bonitos, viu? Agradeço a todos que estão participando. Se desejarem abrir a câmera para a gente fazer um registro aí final, né, e
A Carla, acho que gostaria de falar. E Carla? Oi, boa noite, eu sou a Carla, muito obrigada, eu estou bem tocada aqui com toda essa reunião fantástica, e meu nome é Carla, eu sou bióloga, e eu moro no Rio de Janeiro, e eu fiz um curso de genética aplicada na Universidade Estadual de Londrina, mais uma outra pós-graduação de biologia celular e citogenética, e agora eu estou indo para São Paulo para fazer citologia clínica com a Luciana Caputo. E eu estou olhando para você, Ana e doutora Irlane, e a princípio, ouvindo o relato das mães, as heroínas, eu queria dizer uma coisa, mas eu acho melhor, eu como bióloga, não abrir aqui e abrir uma outra, digamos assim, sugestão que eu considero um pontapé importante para desfazer um pouco desse tumulto todo, que seria, assim como temos o teste do pezinho, temos que trabalhar para que haja uma avaliação de cariótipo do bebê ao nascer. Porque nós não temos um cariótipo pré-concepção, não temos. A concepção, ela se dá planejada, não planejada, inesperada, às vezes não devidamente informada, e isso aí não temos, isso aí vai demorar muito para ter. Mas um cariótipo do bebê ao nascer, assim como tem o teste do pezinho, eu acho que, eu vi a Michele falando, eu estou aqui tentando não derramar lágrimas, porque seriam lágrimas de alegria vendo essas mulheres tão frágeis e tão ferozes, leoas. Eu estou falando com um pouco de emoção aqui, e porque, assim, agora aos 42 anos, meu filho teve um AVC, então ele tem dissecções de artéria, e não se deu valor à dor de cabeça. Ele vinha reclamando de cansaço e dor de cabeça durante um tempão, rompeu a carótida, ele teve um AVC severo e perdeu cerca de 40% de massa cefálica à esquerda. Então, está sendo um soco em plena cara de um problema genético que não, assim, até agora não é um problema herdário. Não, era um problema que, assim, faltou atenção, né? A dor de cabeça, não sei se ele tinha hipertensão e nunca reclamou. Era atleta, um garoto lindo de morrer, bonitão, com 42 anos, mal nem parecia 30. Muito bonito, meu filho é lindo, lindo, lindo. É um pão. As pessoas falam, nossa, como seu filho é bonito. Aí é bonito. Mas não sabíamos, então... A questão genética, ela é pessimamente trabalhada no nível médio e na graduação. E eu, enquanto comecei a falar com vocês, eu botei um fone no ouvido e peguei aqui eu trabalho com 2 linhas, né? Estou aqui no tablet com vocês, e uma amiga minha de uma cidade a quase 300 quilômetros daqui, uma colega da faculdade, a gente está sempre em contato o dia inteiro, em qualquer hora, porque nós somos ávidas, nós somos muito ávidas. E eu ainda escrevi para ela, olha, eu estou vendo aqui uma reunião sobre de George, 22Q 11.2. Aí eu estou aqui ouvindo essas mulheres, essas leoas, sabendo, Michele descreveu todo o histórico da criança dela. Eu estou assim, tentando falar o que eu penso sem chorar para não interromper e não perder essa pegada aqui. Então, eu, como aluna da UFRJ, sou do Rio, aqui tem várias iniciativas de fenda palatina, eu estou abismada com essa dificuldade que vocês têm de abraçar o problema aí na região de vocês, estou abismada, até porque eu fiz minha pós-graduação em Londrina. É incrível isso. A doutora Irlane falou, o pessoal daqui não quer passar pelo laboratório. Eu falei, inacreditável, eu me belisco. Então, assim,
tirando as minhas insatisfações pessoais quanto à educação, o que eu sugiro como um pontapé inicial é uma campanha intensa, massiva, para que haja o teste do pezinho e o cariótipo. Tem que começar cedo, porque uma mãe não vai ouvir os desaforos que eu estou vendo que essas mulheres passaram. Desaforos, porque a senhora, doutora Irlane, me perdoe, mas médico não quer ser geneticista, isso não dá dinheiro. Porque quem é rico, que pode pagar uma consulta de 1.800, vamos dizer assim, aquele menino que era do aprendiz, como é que é o nome dele? Aquele rapaz que tinha um programa na televisão. Recentemente, um Zé Vaqueiro teve um filho com trissomia do 18. Então, essas pessoas vão proliferando e tendo filhos, elas que têm condições de educação e socioeconômicas muito maiores, nem elas estão fazendo uma avaliação pré-concepção. Então, assim, eu fico boba, eu fico abismada, chocada, horrorizada. Que falta... Vocês estão aí se matando para abraçar todas, porque até mesmo falar cedo sobre o diagnóstico pode desestimular, pode deixar a pessoa sem chão. Você está vendo a criança com problema, e se você fala na hora, olha, provavelmente essa síndrome aqui, a melhor é que você vai ter esses 30%, 40% aqui. Às vezes mais, olha, às vezes é uma sorte danada, nem tudo. O cromossomo, às vezes, tadinho, ele é compensado por um medicamento, alguma coisa, alguma terapia, está sempre aparecendo coisas novas. Mas para evitar o meu chororô e a evasão que a doutora Irlane acabou de falar, para evitar o chororô, eu sou bióloga, eu acho que eu até estaria apta para ir com a senhora abraçando aí muito mais gente, porque eu tenho um currículo, não é por nada não, mas é bonito, é bonito. Maiana Zatz abençoaria com a varinha assim de condão. Mas, para evitar chororô de um lado e chororô do outro, eu acho que o cariótipo do bebê colheu o sangue do pezinho, vai lá, colhe um tubinho de sangue, criancinha já tem um cariótipo. Essas meninas já podem partir para dentro com propriedades na mão. Eu sinto que pelo menos isso, é uma arma que elas têm. Não venham me dizer que eu estou inventando doença para o meu filho tem uma necessidade. E alguém, não sei se vai ser nessa cidade, pode ser na outra, não sei. Mas, assim, um pontapé inicial, ficar por aí batendo cabeça, querendo... As pessoas se negando a dar um diagnóstico, porque genética não faz ninguém ficar rico. A maioria das pessoas são de classe B, abaixo da classe B. Essa turma toda é que precisa. E o acesso, né, Carla, é muito restrito. É horrível. Não sei, é horrível. doutora Irlane, com relação a isso, os exames. Porcaria. Eu fui aluna do FRJ, se a senhora souber, as senhoras e as mães também souberem a dificuldade que é você obter uma formação aqui. Eu estou indo para São Paulo, estou pagando 15 mil num curso para estudar com uma mulher linda e iluminada, que é a Luciana Isabelle Caputo, maravilhosa, acima da média. Eu choraminguei lá uma bolsa, né? Assim, eu não sou rica, né? Eu tenho 59 anos, eu trabalhei 33 anos no Instituto Nacional de Câncer com prevenção do câncer do colo do útero. Eu me formei em 93, saí de lá em 2017, e eu estou fritando bolinho não, como eu costumo dizer, eu estou numa euforia cultural, educacional e tudo mais. Eu estou, assim, extra motivada. Eu peguei o link de vocês com a Bortolai lá no meu grupo de citogenética, e eu falei, peraí, eu quero ver esse pessoal de George. Aí eu até fechei os olhos aqui, meu marido que me deu um peteleco aqui, falou, vem cá, você não tinha um compromisso às 8? Eu, meu Deus, corri, peguei os fones de ouvido. Eu estou aqui fazendo um esforço danado para não chorar, para poder falar o que eu penso sem, vamos dizer assim, ressentimentos ou revanchismos,
ou não tem não tem geneticista, porque não dá dinheiro. Hoje quem manda é a estética, é as coisinhas todas no lugar, é o culto à juventude. Eu não culpo, não é nada disso, só que genética, a senhora passe a aceitar biólogos e a senhora vai ter um paradigma rompido aí. Porque muito nós obrigada, temos Carla. isso. Tá, meu Eu amor, queria que mas olha, vocês cariótipo já. gente. Cariótipo já. É verdade. Isso seria um sonho, Cariótipo né? já. Isso aí, vocês... Seria outra situação. Seria um outro mundo. Quem sabe? Essas moças não passariam por esses absurdos que eu ouvi hoje. Aqui nós temos a companhia, né, uma droga de companhia, eles fazem mutirão para cirurgia de fenda palatina. Eu estou vendo vocês penando para conseguir atendimento, mas temos que mudar esse jogo. É assim, o bebê nasceu, teste do pezinho e cariótipo. Temos que trabalhar por isso. Pudessem abrir a câmera para a gente fazer esse registro dessa, né? Assim, para que todos pudessem a oportunidade de ver todos. Eu quero agradecer muito que vocês puderam falar um pouquinho, desculpe o tempo, né? A gente acho que poderia falar horas aqui, né? Ana, só um minutinho que o João Caleb quer dar oi para vocês. Oi. Maravilhoso! Isso é lindo, viu? Eu estou amando ver todas essas carinhas aqui. O Rafael, cadê o Rafael? Deixa eu ver, gente. Deixa eu ver esse registro. Coisa linda. Olha lá, Rafael. Anabelle. Doutora Elane, que bom tê-los todos aqui. Não sei se a Midori já está por aí. Ainda está por aí. Nívia, se puderem abrir a câmera para a gente fazer um registro. Eu vou achar fantástico, maravilhoso. Deixa eu ver, todo mundo com a câmera aberta. Deu certo aí, Jordan? Maravilha. Que bom tê-los aqui. Maravilhosa! Muito bom. A doutora Elane queria fazer alguma fala de finalização, doutora, fica à vontade. O que eu queria era agradecer vocês por esse momento, como a Carol falou, são momentos muito enriquecedores para a gente aprende com vocês também, e vamos levar essa bandeira para tentar melhorar, né, no nosso país, não acontecer de vocês terem que encontrar outras pessoas passando uma saga semelhante. Isso aí. Esse ano a gente não teve um encontro presencial nem online, e isso foi uma iniciativa aí para falar um pouquinho sobre a síndrome. À sua disposição, doutora Erlane, muito obrigada pela sua presença. Obrigada por todo mundo que pôde compartilhar a sua história, gente, pelo tempo aí, a gente não consegue, assim, estender mais tempo, né? Obrigada, Jordan, por estar conosco. Agradecer a Rede Profis Brasil e essa oportunidade, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, Ana Carolina, por trazer a gente para essa conscientização. A Rede Nacional de Fissura Labiopalatina está sempre aberta, né, para esses debates, e é sempre importante a gente falar dos nossos pacientes e de conscientizar. Amanhã é dia 22/11, dia da conscientização, né, do síndrome de George, e eu peço para vocês, mães, que não façam somente desse dia a conscientização. Nós tivemos, nos últimos anos, a aprovação do Dia Nacional da Fissura Labiopalatina também, e estamos divulgando, conversando, educando sempre.
né? A fissura lábio-palatina, os profissionais. É muito importante esses debates entre vocês, mães, que vocês sabem, conhecem. Eu também posso falar um pouco, porque eu vivi alguns anos dentro da reabilitação da fissura lábio-palatina. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com vocês, né? De aprender mais com vocês. E para que seus filhos, né, seus netos, também possam ter essa oportunidade, né? De dividir os sonhos, de sonhar e trabalhar. Então, é sempre importante esse diálogo. Quero parabenizar todas vocês, as mães que estão dentro do grupo, que trabalham em grupo para outras pessoas, e contem sempre com a Rede Profis Brasil. O nosso site é o redeprofis.com.br, o nosso e-mail redeprofis@gmail.com. Se for alguma dúvida, alguma coisa, a gente vai mandar o contato para Ana Carolina Xavier, que é coordenadora do nosso departamento de intercâmbio, junto com a doutora Natália Leite. Então, agradecer mais uma vez a presença de todos vocês e a luta, a batalha, e por estarem sempre junto dos seus filhos. Eu acho que é isso que é o mais importante. Muito obrigado a todas, e uma boa noite, e feliz dia de amanhã, o dia de conscientização da síndrome. Boa noite, gente. Obrigada por estarem aqui. Muito obrigada.